Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Dia de Atlético, dia de Furacão, dia de Arena da Baixada lotada, cara. Vocês não sabem a inveja que eu tô de vocês. Tudo que eu mais gostaria é que passagem aérea do Rio pra Curitiba fosse muito barata e eu pudesse estar na Baixada hoje, mas desejo um ótimo jogo a todo mundo que vai estar presente apoiando o nosso Furacão. E fica o pedido, fica o recado, apoio. Hoje é dia da torcida fazer a diferença, hoje é dia da torcida impactar positivamente tudo que a gente vem construindo nesse segundo turno, de um aproveitamento de líder, de um aproveitamento de time que quer estar na primeira divisão do ano que vem. Chegou a hora também da torcida botar a digital dela nesse acesso, o que eu acredito que vai acontecer ao natural. Então, convido todos vocês a ficar até o final da análise, porque a gente tá animado, a gente tá empolgado pro jogo de hoje, como tá há bastante tempo. E eu tenho dúvidas se o Atlético ele tem que entrar na cabeça com a cabeça nesse jogo perigoso. Eu tenho bastante dúvida, assim. Porque quando a gente pega os times da parte de baixo da tabela, sempre rola uma desconfiança. Por tantos e tantos e tantos pontos que o Atlético perdeu. Por tantos e tantos e tantos pontos que o Atlético, assim, realmente deixou escapar num cenário de um time que não teve solidez e equilíbrio emocional para sair tantas vezes na frente dos placares e mesmo assim não conseguir os resultados que, pô, já teriam colocado o Atlético na primeira divisão. Só que tem alguns elementos que fazem a gente confiar um pouquinho mais nesse jogo, né? Eu acho que o primeiro deles é a diferença de desempenho que a gente vem vendo de Volta Redonda e de Atlético. Volta Redonda no segundo turno, deixando até mais a desejar do que no primeiro turno, e o Atlético aí sim fazendo uma competição condizente com as ambições que ele tinha em outro momento, sabe? E aí a gente começa a lembrar dos jogos recentes do Atlético, principalmente contra a Amazonas e contra o time do Goiás, e ver que o Atlético chega num bom momento. Num bom momento individual de várias peças, Viveiros vem motivado pelo gol, o Julimar vem motivado por uma ótima semana, o Zapelli assumindo um papel de liderança nessa equipe fundamental, a zaga entregando 3 clean sheets seguidos. Então, o momento do Atlético é um momento que a gente pode acreditar em um time que entra contra o Volta Redonda para se impor. Em um time que entra contra o Volta Redonda para fazer o jogo dele acontecer como mandante, que tem 40 mil pessoas ao lado, que quer estar na primeira divisão, que é o melhor time da competição. Então, no final das contas, essa série de características, podemos dizer assim, que o Atlético leva para esse jogo, faz o Atlético entrar nesse jogo muito grande. Ah, mas Thiago, se não sair o gol rapidamente. Maturidade. Se não sair o gol rapidamente, maturidade. O jogo contra o Goiás talvez ensine a gente nesse sentido. Não saiu o gol rápido. A gente continuou criando, foi criando, o gol saiu. E aí vai também da gente saber jogar com a necessidade do Volta Redonda. O Volta Redonda, se não ganhar o Atlético, provavelmente está rebaixado hoje. O Volta Redonda, se não ganhar o Atlético, provavelmente não tem salvação, gente. Olha o nível que o Volta Redonda chegou. Então, assim, é um momento que o Volta Redonda ele vai se expor naturalmente. E, gente, desculpa, já tem uma diferença técnica muito grande. Com o Volta Redonda se expondo, o sentimento que eu tenho é que a gente tá muito perto de ver uma atuação, assim, que o Atlético. Eu acredito que ele vai saber aproveitar esses espaços e vai conseguir construir uma grande atuação. Vai construir um jogo realmente positivo no nosso cenário. Então eu tô empolgado pro jogo. Verdade, assim, tô empolgado. Acho que a gente vai saber lidar com esse jogo com a importância que se dá. Porque a Monique Vilela até postou, né? Ah, a ansiedade do jogo, tem que saber lidar com o mental. É óbvio que tem que saber lidar com o mental. O mental atrapalhou muito a gente ao longo da temporada. O mental dificultou muito a gente ao longo da temporada. Então, na minha visão, a comissão técnica ela precisa ter uma atenção muito grande para esse lado mental do campo para não começar a afetar o lado mental da arquibancada. Porque eu acho que se começa a afetar o lado da arquibancada,
aí a situação ela não fica tão legal. A arquibancada ela tem que ser aliada do Atlético no jogo, né? É o que a gente mais deseja. Então, no final das contas, o sentimento que eu tenho pra esse jogo é esse, sim. Acredito que vai ser um jogão do Atlético. Expectativa positiva. Expectativa de depois de hoje faltar só 2 passos pro paraíso. E agora falando um pouquinho da escalação, acho que é uma escalação que a gente vai com o melhor que a gente tem. E eu acho que é uma escalação que tem um detalhe, que a gente foi lapidando essa escalação durante o campeonato. Eu acho isso muito interessante. A gente foi tentando encontrar a zaga ideal. Encontrou com Benavides, Teran e Arthur Dias, pelo menos o que eles vêm desempenhando é muito condizente com o que a gente precisa, de uma zaga que tem boa capacidade de sair com a bola, tem boa capacidade de iniciar esse jogo e ao mesmo tempo velocidade para defender profundidade, boa capacidade de defender a área. Aí você para pra pensar, quantas formações de zaga a gente não teve até chegar aqui? Com 2 zagueiros, Léo Pelé e Abraão, Léo Pelé e Beleze, Beleze e Abraão, sei lá quem, Aguirre. E a gente conseguiu uma zaga que, pra mim, pelo menos, e acho que pelos resultados recentes, é uma zaga que passa muita credibilidade. Então, acho que esse que é o ensinamento também da longevidade do trabalho, né? A longevidade, ela mostra onde as coisas estavam erradas, mostra o que se pode melhorar e, com o tempo, muito dos problemas podem ser resolvidos. A gente vai pro meio campo. Quantos acertos não tiveram que acontecer para esse meio campo funcionar? A gente vai pro meio campo com o Zapelli na base, que começa a Série B como nosso camisa 10. A gente vai pro meio campo com o Filipinho jogando mais avançado um pouco para conseguir pressionar. E o Filipinho começou mais ou menos nessa função, mas todo mundo credenciava ele como um camisa 5 de marcação. E o Leozinho, que começou como ponta, vai ser o nosso camisa 10. Então a gente foi entendendo como a característica dos jogadores poderia se encaixar e eles renderem da melhor maneira possível. Aí a gente vai pros lados. Não só peças diferentes, mas comportamentos diferentes. Não necessariamente nossos alas eram esses jogadores agudos, não necessariamente nossos alas eram esses jogadores de atacar espaço. E a gente conseguiu transformar esses personagens esses, em essas flashes, em esses jogadores de ataque à última linha. Mendonça ganhando moral, o Léo Derek ganhando moral. O Léo Derek é mais um jogador que eu falo com carinho danado, cara. Hoje tudo que eu tô vendo é pro Léo Derek fazer um grande jogo, torcida no estádio, o processo de evolução dele tá sendo muito legal, tá se tornando cada vez um jogador mais influente com a camisa do Atlético, então, pô, hoje era aquele dia pra ele realmente carimbar a afirmação, o momento de afirmação que ele tá vivendo. Um jogador que já foi questionado, mas eu acho que tem muita capacidade técnica pra nos ajudar. E também pode ser um jogo de consolidação da nossa dupla de ataque, né? Viveiros e Julimar, que é uma dupla que eu tenho uma projeção muito legal pro ano que vem, pra próxima temporada. E é um jogo como esse, é um gol no estádio lotado que faz o torcedor acreditar mais. Jogadores muito fortes, jogadores de muita disputa, de muita competitividade, jogadores que têm essa capacidade de fazer o jogo acontecer na trombada, mas também na associação, no ataque ao espaço, na finalização de média e longa distância. E eu espero que seja uma dupla que cada vez mais se complemente. Viveiros e Julimar, a melhor coisa que pode acontecer para os dois é eles se tornarem um só, no sentido do entrosamento, no sentido da conexão. Então eu boto muita fé nesses dois. Muita fé mesmo. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis.